Mas eu sinto, irmãos, de contar uma obra da Irmandade que o Senhor fez. Eu ainda cooperador de jovens, recém-apresentado no ministério, acompanhei a conversão de um moço amigo de infância. E esse moço o Senhor chamou, a sua namorada também o Senhor chamou, preparou o casamento dos dois. E um casal, irmãos, excepcional, assim, um casal nota 1000, para congregar, servir a Deus nas visitas, uma disposição. E era um exemplo para nós ver a disposição daquele casal em servir a Deus. O tempo passou, o Senhor me chamou para o ministério de cooperador de jovens. E um dia no domingo, irmãos, eu indo na feira com a minha esposa pela manhã. E quando nós estávamos chegando na feira, eu vi aquele moço de bermuda, camisa regata, barbudo, cabelo tudo bagunçado. E eu falei para minha esposa, estranho, o que está acontecendo com o servo de Deus? E me escondi, irmãos, atrás de uma barraquinha ali de fruta, para que ele não me visse e não se sentisse envergonhado. E eu fiquei olhando, irmão, aquela situação, e quando doeu meu coração. E de repente a minha esposa falou, mas você não vai falar com ele? Eu falei, não, vou ficar em paz, vamos orar a Deus, se apresentar ele nas mãos de Deus. E assim foi, irmãos, ficamos em comunhão, orando a Deus. E um dia o Senhor falou para mim, meu servo, eu te quero jejuando e orando, que eu vou fazer um grande milagre com aquele moço. E eu comecei a orar a Deus naquela parte e pedi um sinal, Senhor, o que está acontecendo com teu servo? Dá um sinal para mim e eu vou fazer a tua vontade. Eu agradeço a Deus que um dia, saindo da casa da minha mãe, o cunhado dele me viu, me chamou, falou, irmão Tiago, faz uma visita para o meu cunhado, tem bastante necessidade. Falei, então faz o seguinte, sábado, 8 horas da noite, eu vou lá na tua casa, você leva ele para a tua casa, eu vou fazer uma visita para ele. Irmãos, o que havia acontecido, irmãos? Inocentemente eu não sabia de nada dessa situação, mas um dia chegou uma correspondência pelo Sedex, e era um endereçado à sua esposa, e quando a sua esposa abriu, irmãos, era um vestido, um lindo vestido, e quando aquela mulher experimentou o vestido ganhado da sua tia, a remetente era sua tia, e ganhou esse vestido que ela vestiu, a irmã, ele está na comunhão para ver essa obra. Uma casta de demônio tomou conta daquela mulher, e a situação foi muito difícil. Ela tentava cortar os seus punhos, tentava se jogar da janela do apartamento, e virou uma coisa muito difícil, ao ponto, irmãos, de não ter mais condição de cuidar dela dentro de casa. E ele levou ela, internou ela no manicômio, chamou o manicômio para poder levar, porque não tinha mais condição de deixar, porque o adversário ia acabar com a vida daquela mulher. E eu não sabia de nada, pouca gente sabia de qualquer coisa. E, irmãos, quando você vai visitar alguém que está fraco na fé, qual que é o conselho que se dá? Fica firme, busca a palavra, não deixe de congregar. Deus vai chegar, Deus vai aparecer, Deus vai fazer uma obra. E aquele moço dava gargalhada na minha cara, balançava os ombros e dizia, o que você está falando, o ancião já falou, o cooperador já falou, o diácono já falou, o encarregado de orquestra já falou, o irmão da visita já falou, e agora faltava você para fechar o time cooperador de jovem. Está falando, eu já ouvi tudo isso, não acredito em nada disso, porque se eu tivesse alguma coisa que Deus pudesse fazer por mim, Ele já havia feito. E naquela hora, Deus falou dentro do meu coração, meu servo, para com o argumento humano, eu vou começar os argumentos divinos. Vocês estão na comunhão para ouvir isso aqui? E de repente nós oferecemos uma oração para aquele moço. Ele falou, tá bom, quer orar a hora? Quer orar onde? Aqui na cozinha? Quer orar na sala? No quarto você quer orar? Eu falei, aonde você se sentia à vontade? Ele falou, então vamos para a sala. Dobramos o joelho nós três na comunhão. E de repente, irmãos, um frio muito grande entrou dentro daquela casa, e nós não tínhamos condição sequer de abrir a nossa boca para dar um glória a Deus. Mas, irmãos, o seu cunhado, pela fé, ele começou a dizer, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E eu comecei a intercalar um aleluia junto. A igreja sabe que um abismo chama outro abismo, mas um glória chama outra glória. Ele dizia glória a Deus, eu dizia aleluia. E a comunhão foi ficando boa, e Deus me deu as palavras de oração, e eu comecei a orar a Deus e apresentar aquela necessidade sem saber do que se tratava, irmãos, e como nunca havia acontecido. Aquela vez foi a primeira vez que aconteceu. O meu sentido sumiu de mim, e quando eu percebi, meu corpo estava muito leve. Eu abri os meus olhos, já não estava mais naquela sala, mas eu estava dentro de um centro de Umbanda, na Bahia, na frente de uma mulher loira, de cabelo curto, turbante na cabeça, umas guias transpassadas no seu corpo, e ela rodopiava e dava risada, e eu gritava, Senhor Jesus, me cobre com teu sangue. O que está acontecendo aqui? Meu servo, comunhão. Certas castas de demônio só sai com muito jejum e oração. O que você está vendo é a tia dela, é que mandou o vestido pelo correio. Anuncia para ela que ela tem 15 dias para desfazer o que ela fez na vida da minha serva. Se ela não desfazer, eu venho aqui e acabo com tudo. Coloco uma loucura na cabeça dela. Ela sai pelo meio da rua e nunca mais acha o endereço de casa. Irmãos, quando eu relatei isso que acabei de dizer à igreja, uma glória muito grande se fez dentro daquela casa. E quando encerrou a oração, disse, Deus seja louvado. Quando eu e o seu cunhado levantou,
Ele ficou desmaiado no chão, não acreditava o que Deus tinha acabado de dizer. Fomos embora daquela casa, uma responsabilidade muito grande nos envolveu. E quando foi um dia saindo do trabalho, esqueci completamente que Deus tinha dado aquela sentença, que em 15 dias alguma coisa ia acontecer. E quando saindo do serviço, um motoqueiro bateu no meu carro, eu fui até uma oficina fazer um orçamento. E quando eu estava ali naquela oficina, veio um carro buzinando bastante, com os vidros abertos, acenando para fora. Eu não conhecia o carro, mas quando chegou perto de mim, eu percebia que era o servo de Deus, que Deus tinha preparado de fazer a visita. Cabelinho cortado, barba feita, bem vestido, com um sorriso no rosto. Mas Deus, irmão Tiago, amém. Tá tudo bem, maravilhosamente bem. Dá uma olhadinha quem está aqui do meu lado, que eu abaixei, era a esposa dele que estava sentada. Você lembra que dia é hoje, irmão? Não lembro. Hoje é o 15º dia da promessa que Deus me fez. A tia da Madalena mandou um vestido para ela, e uma casta de demônio tomou ela na terra. Ela estava internada dentro do manicômio, mas hoje 7 horas da manhã, ela abriu os olhos e falou: enfermeira, o que eu estou fazendo aqui? Que roupa é essa que eu estou usando? O que vocês estão fazendo comigo? Cadê a irmandade? Cadê o meu esposo? Cadê minha casa? Moça, o que está acontecendo? Eu não sei, mas hoje de manhã entrou uma luz aqui dentro desse quarto, e conforme a luz entrou, eu fui vendo muitos vultos sair de mim, e eu não conseguia contar, mas quando o último saiu, a minha língua enrolou e Deus me selou da promessa. Eu quero ir para minha casa. A igreja acredita nessas coisas? Abre a boca, dá um glória a Deus gostoso. Deus me mandou contar essa obra, porque alguma coisa que o inferno fez também que está aqui, vai parar. Aleluia. Voltou para casa liberta por completo. E um dia eu em casa, entrou uma curiosidade. Deus libertou a mulher. E a tia? Cadê a tia? Fui lá, irmão. Paz Deus, amém. Eu não vou nem entrar. Eu só quero saber, e a tia? Saiu para ir na padaria comprar pão, até hoje não achou o caminho de volta para casa. Dá para você acreditar, irmão, no Deus que você serve? Dá para acreditar, irmão? O que é teu adversário, nenhum põe a mão.